Graça e paz, queridos, amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4, né? Última vez que eu preguei aqui, acho que foi a última vez, não sei se eu preguei, última vez foi no culto das mulheres? Acho que foi no culto das mulheres. E eu preguei sobre uma mulher, e hoje eu quero pregar sobre outra mulher, mas eu preciso falar dessa aqui primeiro, né? Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, a partir dos versos 1 e o versos 2, depois a gente vai mudar. Só o versos 1 do capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 1. Assim como lá na igreja de Cariacica, eu pensei que era só lá, mas aqui também os anjos sentam na frente, né? Vamos ler o primeiro aqui. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Agora você vai lá para o versos 8, isso. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu com ele, para que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por ali, ele parava para uma refeição. Agora você vai, eu não te pedi não, mas se você puder ir lá no capítulo 8, vai ser bom demais, só o primeiro versículo. E querido, você pode ficar com a sua Bíblia aberta aí, e depois você dá uma olhada em casa, que eu quero falar sobre todos os versículos aí. Eliseu tinha prevenido a mulher do menino, a mãe do menino, que havia ressuscitado, e disse: saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. Versos 2. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Até aqui, beleza. Vamos lá. Querido, quando você observa esse texto, você percebe que aqui tem... Pode abaixar um pouquinho o microfone, querido, e tirar um pouco assim também, acho que fino, sei lá, diferente. Aí, ficou melhor, eu acho. Às vezes eles nem mexem, né? A gente acha que tá bom. Aqui você percebe que tem 2 histórias e 2 relacionamentos. A primeira, a mulher ficou viúva, e foi esse texto que eu preguei no culto das mulheres. E o texto diz que ela fica viúva, e o marido dela, que morre, devia uma grana. E aí os credores bateram na porta dela, querendo receber o dinheiro, e ela não tinha como pagar, e eles disseram assim: nós vamos levar os seus filhos para o cativeiro, ou vamos levar os seus filhos como pagamento. E o texto vai dizer que ela vai ficar apavorada, e ela vai procurar o homem de Deus, e vai dizer a ele: eu preciso que você me ajude demais. Então, queridos, esse primeiro relacionamento é um relacionamento baseado em uma necessidade. Quantas pessoas, elas vêm à igreja, num culto, numa campanha, não porque elas têm um relacionamento profundo com Deus, mas porque elas têm uma necessidade. E eu sempre digo isso, está na igreja, a gente faz muita campanha, a gente está na campanha lá, 7 portas da vitória, né? E cada porta é uma vitória, né? E a 5ª que eu preguei ontem foi salvação. E eu estava assim dizendo para o povo: o milagre, irmãos, não é o evangelho, mas o milagre, ele abre portas para o evangelho. Então a gente vem às vezes com uma necessidade, então às vezes Deus permite isso, para que nessa necessidade você o encontre e ele faça um milagre na sua vida, e você entenda que ele é tudo e a razão da sua vida. Então essa mulher, ela tem uma necessidade. No segundo texto, a Bíblia diz que Eliseu, profeta, que aqui é um tipo de Cristo, ele passa por Sunem, onde uma mulher rica insistiu, o constrangeu para que ela fosse à sua casa tomar um café.
E interessante aqui, irmãos, eu fico pensando, quando o crente liga para o pastor e fala assim, pastor, você tem que ir na minha casa demais. E a gente já fica assustado, com medo de ser um negócio sério. Mas essa mulher, o que ela quer do homem de Deus, ela insiste com ele, ela quer que ele vá lá, ela diz assim, eu quero que você almoce na minha casa, eu quero que você tome um café na minha casa. Hoje eu fui na casa do Tiago, ele está ali, né, mas da esposa lá, e eu tomei um café com eles lá hoje à tarde, né, e ela insistiu com esse homem. Queridos, essa mulher, ela precisa de alguma coisa, essa mulher, ela não precisa de nada, até porque o texto diz que essa mulher é rica. Nos versos 13, depois que o profeta se instala na casa dessa mulher, ele fica tão feliz, que ele fala assim, você precisa de alguma coisa? Eu posso falar alguma coisa ao rei a respeito de você? O que nós podemos fazer para te abençoar? E ela olha para o profeta e ela diz assim, eu não preciso de nada. Então o que a gente aprende? Que esse relacionamento aqui, ele não é baseado em uma necessidade. O primeiro relacionamento é baseado em uma necessidade, o segundo não é baseado numa necessidade. Essa mulher quer o profeta que representa Deus na casa dela. E aí, queridos, ele, dia ou outro, ele chega na cidade, ele toma café na casa dela, ele almoça na casa dela, ele toma um café à tarde na casa dela, ele está sempre lá. E nos versos 9, ela diz ao seu marido, vejo que esse santo homem de Deus, que sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Como ela viu isso? Ela viu através do relacionamento de sentar à mesa sempre que esse homem ia à sua casa. Então o que a gente aprende com essa mulher? A gente aprende com essa mulher que a gente não coloca na nossa vida e na nossa casa pessoas e coisas que a gente não conhece. Às vezes a gente é muito parecido com aquele comandante que permitiu o Jonas entrar no barco dele. Ele não conhecia o Jonas, ele não sabia quem era o Jonas, e ele coloca um cara no barco, ele coloca um cara no barco, na vida dele, que não era para colocar. E você conhece a história, naquele percurso ali, por causa daquele cara que não deveria estar ali, ele perde tudo que tem no barco e quase perde o barco. Tem gente que está perdendo muita coisa porque está colocando coisas e pessoas que não deveria colocar na sua casa e na sua vida. Eu me lembro de uma irmã na nossa igreja, que um dia eu fui visitá-la, e eu cheguei lá, e uma irmã, né, a família, cheguei lá, e eu fui tomar um café lá, e às vezes o pastor vai de surpresa. Hoje é muito difícil isso, hoje você tem que ligar para o membro, você tem que marcar com ele, não é assim? E olhe lá, quando é que você vai poder ir, né? Antigamente, eu lembro que o pastor chegava na minha casa assim, João, nós vamos visitar o povo, e ele chegava depois da escola dominical, nós ficava a tarde toda assim, visitando o povo. Hoje a gente não faz isso mais, né? E aí eu falei assim, vou lá visitar. Cheguei lá, irmãos, quando eu cheguei lá, tinha uma mulher. Imagina uma mulher bonita aí. Muito mais bonita do que você imaginou. Era a mulher que estava lá, mulher linda, 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 linda. Era numa sexta-feira, e eu falei com ela assim, quem é essa menina que está aí? E eu até achei que ela estava com a roupa um pouco indecente, um pouco curta. Eu falei, quem é essa menina aí? Perguntei para ela. Pastor, é uma amiga nossa. Amiga nossa. Então, amiga nossa. E aí? Ela vai ficar esse final de semana conosco. Eu olhei para ela, senhor menina, você é doida? Ela assustou, por quê? Como é que você coloca uma mulher bonita dessa aqui na sua casa? E vou te falar que a mulher dava assim de uns 40, 50 a 0 nela. Assim, você está botando, sabe o que você está fazendo? Você está botando o lobo perto das ovelhas. Você é louco, seu marido, marido novo. Então, queridos, tem gente que você não pode colocar na sua casa ou na sua vida, que pode ser um risco. Então, queridos, ela observa isso, esse homem é um homem de Deus, e ela diz para o marido assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quarto
quarto e vamos colocar esse homem de Deus aqui na nossa casa. Vamos fazer um quarto aqui e agora ele vai ficar aqui. Então essa mulher, ela não quer mais um relacionamento superficial, ela quer um relacionamento profundo com o homem de Deus, aqui no versos 10. Então aqui agora essa mulher, ela não quer simplesmente ir a ele quando ela precisa. Ela não quer simplesmente vir à casa do Senhor, receber uma oração, receber uma palavra. Não, agora ela quer Jesus na casa dela, na vida dela. Amém, irmãos? Me ajuda a pregar. Quando você vai para o versos 11 e 12, ele está na casa dela e ele olha para o menino e fala assim: essa mulher tem tratado a gente bem demais, chame-a que eu quero conversar com ela. E aí ela vem e ele diz para ela assim: a senhora tem tratado a gente muito bem, o que nós podemos fazer pela senhora? E aí ela vai dizer, lembra que ela diz: eu não preciso de nada, eu tenho tudo, eu estou feliz demais. E aí ela sai e volta a fazer o que ela tinha que fazer. E aí o Eliseu olha para o menino assim e fala assim: impossível, será que não tem nada que a gente pode fazer por essa mulher? E aí nos versos 14, o menino diz assim: você já reparou que ela não tem filhos? E o marido dela é velho. Como é que eles perceberam que a mulher não tem filho e que o marido é velho? Através de quê? De um relacionamento profundo, de um relacionamento mais íntimo. A gente só conhece quando a gente convive. Queridos, e aí ele chama a mulher novamente e fala assim: aqui, eu percebi que só não tem filhos. E no verso 16 diz assim: por volta de um ano, a senhora vai abraçar um filho. E ela vai olhar para o profeta e vai dizer assim: não brinque comigo, ó homem de Deus, não iluda a tua serva, ó homem de Deus. Queridos, possivelmente no passado, aquela mulher ouviu alguma palavra profética, que aquela palavra não se cumpriu na vida dela. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. E ele disse: você vai abraçar um filho por volta de um ano. Aí eu fiquei somando. Quanto tempo a mulher leva para ter uma criança? 9 meses. Então, como o marido era velho, eu pensei, uma vez por mês ele namora, na primeira, na segunda, na terceira ela engravida. A gente depois que passa dos 40, não é mais menino de 20 anos, né, pastor Cláudio? Então ele conhecendo, olhou para o marido: esse aí eu acho que é meio fraco, vou dar a média de um ano. Então dentro de um ano você vai abraçar um filho. E querido, você conhece a história, o texto diz que depois de um ano a mulher engravida, ganha o menino, engravida e ganha o menino. E sabe o que eu aprendo aqui? Tem um elo da nossa campanha lá que é assim: uma bênção inesperada. Você sabe, aquele milagre que você queria tanto, que você nem acredita mais que ele vai acontecer na sua vida. Essa mulher já tinha ouvido palavra profética, talvez foi em vários médicos, e o homem envelheceu, ou não sei o que aconteceu, e ela não conseguiu ter filhos, e ela fala: eu não preciso de nada. Por que ela não precisa de nada? Porque ela acredita que não há mais possibilidade de ter filhos. Então, queridos, presta atenção: quando você vive num relacionamento com Deus, não superficial, mas um relacionamento mais profundo, você recebe bênção e milagres de Deus inesperado. Aquilo que você não esperava mais
pode acontecer na sua vida. Quando você vai para o verso 18 e 21, a Bíblia diz que o menino cresceu, e agora o menino tem 12 anos. E o menino foi trabalhar com o pai, e o menino está lá trabalhando com o pai dele, e de repente o menino começou a chorar, e falou assim, minha cabeça está doendo demais. E o pai chamou o servo e disse assim, pega o menino, e leva para quem? Para a mãe. Estava falando com a esposa do Tiago hoje o seguinte, a mulher tem que querer mais o filho do que o homem. Às vezes tem uns homens que falam assim, nós estamos querendo os meninos aí tem um, tem dois, nós estamos querendo mais. E ele fala que ele está querendo, mas na realidade quem mais cuida é a mulher. E não adianta, eu sei que tem muito homem que ajuda, e os homens têm que ajudar mesmo. Mas quando o menino chora, o que o homem faz com o menino? Entrega no colo. Irmãos, uma mulher fica um dia inteiro com o menino no colo, eu fico meia hora e não aguento. E a gente pega o menino e faz o quê? Entrega para a mãe. A vida do homem não muda nada, o que muda é a vida da mulher, né? O corpo da mulher, a vida dela muda totalmente, então ela tem que querer mais. E aí ele fala assim, leva o menino para a mãe, e o menino vai, chega lá chorando, a mãe pega o menino e dá um remédio, menino, dá outro remédio, menino, e o menino melhora, e a Bíblia diz que a mulher senta, e o menino, meio-dia, o menino sentado, deitado no colo da mãe, o menino morre. O que a mulher faz? Se fosse você, fazia o quê? Imagine, queridos, não para analisar. Imagine, você está sozinho em casa, Deus me livre. E o seu menino de 12 anos, adolescente, morre. Imagina. Irmão, se sou eu, que sou homem, que não deveria, eu acho que eu saio gritando. É uma dor terrível. Pega o menino no colo e sai igual um louco com o menino. Se é uma mãe, então, sai gritando, sai correndo. Meu Deus! O texto diz que essa mulher não faz nada disso. Deixa eu dizer para você, quando você tem um relacionamento mais íntimo com Deus, nada tira o seu controle. Sabe por quê? Porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. O texto diz que aquela mulher não perde o controle. Sabe por quê? Porque a mulher pega o menino de 12 anos no colo. Uma coisa... Eu fiz até o teste lá na igreja, peguei uma criança pequena. Agora você imagina você pegar um menino de 12 anos. Eu lembro da minha filha, que a minha filha sempre quando chega em casa, na garagem, lá em casa, você bota o carro na garagem, tem escada. E ela, todas as vezes que a gente, desde pequenininha, quando chegava na garagem, ela fazia que estava dormindo. Só para eu pegar ela no colo e subir com ela na garagem, subir com ela na escada. Irmãos, hoje ela tem 14 anos, hoje eu tenho que acordar ela, irmão. Não aguento mais. Eu estou falando eu que sou homem forte. Agora você imagina uma mulher pegar um menino de 12 anos, ela pega o menino de 12 anos, sobe as escadas e vai até onde? Até o quarto do profeta, coloca o menino lá e fecha a porta. Quarto é para quê? Quarto é para os íntimos. Querido, se fosse eu e você, faríamos o quê? Talvez a gente enterrava o menino. Essa mulher não enterra o menino, sabe por quê? Porque essa mulher tem um relacionamento profundo com Deus, e ela sabe que Deus é o Deus do milagre, é o Deus do sobrenatural. Tem muita gente enterrando o que não era para enterrar, porque ao invés de ter um relacionamento mais profundo com Deus, vive de um relacionamento superficial com Deus. Ela deixa o menino ali. Ela desce as escadas, fechou a porta, deixou o menino e ficou ali, esperando o marido chegar. Irmãos, essa mulher é de fé demais. Nos versos 22, 23, o marido chega do trabalho. O menino morreu meio-dia, eu não sei até que hora como trabalha, de repente até 5 horas.
E ela encontrou o marido, e ela falou assim, e o marido falou assim, e aí, como é que está o menino? Ela falou assim, está bem, tudo bem, tudo bem. E aí ela fala assim, prepara o animal, que eu vou até o homem de Deus. E não fala nada para ele. Quando ela vai pelo caminho, ela chega até o homem de Deus, e ele vê, e ele manda o menino ir até ela e perguntar como está o seu marido e o seu filho, e ela diz para o menino assim, está tudo bem. No verso 26. Primeira coisa que a gente aprende aqui. Essa mulher, ela não chora com o menino, ela não chora com o marido, ela não chora com quem não resolve o problema dela. Sabe por que ela não chora? Sabe por que ela não grita? Sabe por que ela não perde o controle? Porque ela já colocou o menino morto nas mãos de Deus. Ela já colocou o motivo da sua dor no lugar certo. Ela não fala nada com o marido. E eu fico pensando, por que ela não fala nada com o marido? Quando você observa o texto, você observa, nenhum momento você vê a mulher conversando, o profeta conversando com o homem. Você só vê o profeta conversando com a mulher. Então o que você aprende aqui? Que quem tem relacionamento profundo com Deus é a mulher e não o homem. Então essa mulher, ela não abre o coração dela com quem não tem relacionamento profundo com Deus. Querido, você imagina se ela fala com o marido? Ele falou, você é doida, mulher? Esse menino morreu. Esse menino está lá no quarto, o que está fazendo lá? A gente tem que enterrar esse menino. Mas ela não fala, sabe por quê? Porque ela não fala para ele, porque ele não tem relacionamento. Tem muita gente, irmãos, enterrando o menino morto, enterrando sonhos, enterrando os projetos. Sabe por quê? Está abrindo o coração com quem não é para abrir. Tem muita gente que está esperando solução de onde não há solução. E aí o que ela faz? Ela pega o menino e ela vai. E aí nos versos 27, o profeta vê, manda o menino, ela não fala nada com ele. E aí o profeta vai. Quando o profeta chega, a Bíblia diz que ela abraça os pés do profeta, e ela chora, e ela grita. Interessante que essa mulher, ela não vai no marido, ela não vai a uma funerária, ela não vai ao necrotério, ela não vai a um velório, ela vai ao homem de Deus, e só com ele ela rasga a alma. Ela sabe que só ele pode curar o motivo da sua dor. Você lembra daquela mulher, a viúva de Naim? Quando ela vai enterrar o menino dela, Jesus chega para ela e diz assim, não chores. Como você diz para alguém que está enterrando alguém para não chorar? Eu me lembro que eu fiz um velório de uma mulher que ela se suicidou. Acho que eu já até falei isso, meia-noite da virada de ano, essa mulher se suicidou. E eu, por um acaso, conheci a filha dela, estava no velório, e ela disse assim, pastor, você podia fazer o velório? Como você faz um velório desse? E eu observei que uma das filhas, essa menina, é a mais velha, ela estava chorando muito. E alguém disse para ela assim, não chore. Você é a mais velha, você não pode chorar, engula esse choro. Como não chorar diante de uma dor tão grande?
Por que que Jesus diz para ela não chorar? Porque Ele é o único que pode tirar dela o motivo da dor dessa mulher. O único que pode dizer para mim, para você, não chores, é Jesus, que Ele é o único que pode curar, Ele é o único que pode restaurar, Ele é o único que pode ressuscitar. Amém, queridos? E ela rasga a mão, o coração e chora. E aí no verso 29, ela confronta ele ali no 28, e ele olha para o menino e fala assim: pega o meu bordão profético e vai lá e coloca sobre o rosto do menino. Vai correndo, ele coloca assim, coloca a capa por dentro e vai correndo. E aí o menino pega o bordão e sai correndo. A pergunta é: a mulher vai atrás dele? Ela não vai atrás dele. Qualquer um de nós iríamos. Porque o profeta falou assim: vai lá, coloca o meu bordão sobre o rosto do menino, o menino vai recitar. A gente ia correndo para a gente ver o milagre. Ela não vai, sabe por quê? Quem se relaciona com Deus de uma forma profunda, não se cansa correndo atrás de quem não pode ressuscitar o menino morto. Às vezes a gente está se cansando, correndo atrás de coisas e pessoas que não pode fazer um milagre na nossa vida. E ela diz para ele: você vai comigo. Se você não for, eu não irei. No verso 32, o texto diz que ele chega à casa dela. E ele entra no quarto, fecha a porta, e ele ora. E o texto diz que o menino dá quantos suspiros? 7 suspiros. 7 é profético. E o menino ressuscita. Talvez ele poderia desistir no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Mas ele não desiste. Queridos, a palavra para dizer para você que você não pode desistir. Você tem relacionamento com Deus, você conhece o Deus que você serve. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas você está debaixo de uma promessa de Deus. O que a Bíblia diz? O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esse texto é claro em dizer, sabe o quê? Que o choro tem dia e hora para terminar na nossa vida. Então você tem que crer, você tem que tomar posse dessa promessa. Você está debaixo de uma promessa. A alegria do Senhor virá sobre a sua vida, virá sobre a sua casa. E o texto diz que o menino ressuscita. Ele pega o menino e entrega para a mãe. Enquanto o ministério vem para cá, aí eu vou lá para o capítulo 8. O texto diz que passa um tempo, e o profeta, depois de algum tempo, vai à casa dessa mulher e fala assim: olha, Deus disse que daqui a tanto tempo vai vir uma crise sobre esse lugar. E ele diz para ela: pega o seu marido, falando com ela, seu menino, e vai embora. Durante 7 anos vai ter uma crise. Aí eu fico pensando, irmãos, você lembra quando Deus chamou Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, diz assim: sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu fico pensando, imagina Deus chegando para você hoje e dizendo assim: vai vir uma crise sobre esse lugar, sai da sua terra aqui, deixa a sua casa, deixa tudo agora, pega a rodovia ali do contorno e vai embora. Você faria isso? Você faria? Essa mulher, ela faz, sabe por quê? Quem tem
profundidade, relacionamento com Deus, não é direcionado por homens, mas é direcionado por Deus. Aos olhos das pessoas, você pode ser um doido, um louco, mas você não é louco, você conhece a Deus, e quem conhece a Deus, vive coisas sobrenaturais, não vive no natural, mas muitas vezes vive no sobrenatural. É como Abraão que vai, Hebreus diz que ele foi sem saber para onde ia, mas com quem ele ia, não é para onde vai, mas é com quem vai. E ela vai. Sabe o que eu aprendo aqui? O que ele falou? A terra vai passar por uma crise. A gente aprende aqui, sabe o quê? Que quem tem intimidade com Deus, e o fato de você ter relacionamento com Deus, isso não impede você de passar por uma luta e passar por uma crise. Mas quando a gente tem um relacionamento profundo com Deus, Deus pode não te livrar da crise, mas Ele te livra na crise. Ele pode não te livrar da cova dos leões, mas Ele te livra na cova dos leões. Ele pode não te livrar da fornalha de fogo, mas Ele te livra na fornalha de fogo. Ele pode não te livrar da morte, mas Ele te livra na morte. E aí o tempo passa, a mulher vai embora. 7 anos depois a mulher morre. Volta. A mulher volta, não morre não. E aí, irmãos, o rei está no trono. E quem está do lado do rei? O menino do profeta. E o menino do profeta fala assim: conta para nós alguma coisa do profeta Eliseu. E aí o menino olha assim: vou te contar um negócio top demais. Tinha uma mulher, a gente sempre vinha aqui na cidade, andava aqui, passava aqui, e uma mulher ficou insistindo comigo, com um profeta, para a gente ir na casa dela tomar café. Ela gostou tanto de nós, mas tanto, que ela falou assim: vocês vão ficar lá em casa, fazer um quarto para vocês. E nós fomos, e a gente começou a olhar ela, e ter relacionamento, e a gente percebeu que a mulher não tinha filhos, e o marido era velho. E sabe o que aconteceu? Isso é o quê? O profeta falou com ela, que durante 1 ano, ela ia engravidar, com o marido idoso. Aí, eu acho que o rei falou assim: ah, você está brincando, isso é brincadeira. Não, estou falando, é sério, aconteceu, e a mulher engravidou. Ah, você está... E não acabou não, não acabou, não. Você acredita que quando o menino fez 12 anos, o menino morreu? O rei, está brincando, morreu, e aí? A mulher tinha tanta intimidade, não fala para o marido, não falou nem comigo. Ela só falou com o profeta, só com aquele que podia resolver o problema dela. Sabe o que aconteceu? Ela não enterrou o menino. O rei está brincando. E sabe o que ela fez? Foi atrás de nós. E o profeta teve que ir lá, orou, e o menino ressuscitou. O rei falou assim: essa é top demais. Você não estou te falando. Ele está conversando com o rei. De repente quem chega? A mulher. E a Bíblia diz, se você continuar lendo o texto, capítulo 8, que a mulher não está mais com o marido, ela está somente com o menino. Se o menino tinha 12 anos, mais 7, possivelmente o menino tinha de 19 a 20 anos ou até mais. Por que o marido não está junto? Possivelmente, ele já tinha morrido, porque ele era idoso. E aí a mulher chega, e quando Geazi vê, possivelmente ele futucou no rei, não sei se pode futucar no rei, mas ele futucou e falou assim: essa mulher, é ela. E aí ele pergunta para a mulher se era verdade, e a mulher, irmãos, conta tudo que aconteceu, e ele fala assim: você precisa de alguma coisa? Ela diz assim: eu preciso. Você lembra que lá atrás o profeta perguntou se ela precisava que ele conversasse com o rei a respeito de alguma coisa, se ela queria alguma coisa,
porque ele tinha amizade com o rei, e ela disse que não precisava de nada. Agora ela precisa do rei, e o profeta não está presente. E sabe o que a gente aprende aqui? Não é a palavra do profeta, mas é o relacionamento profundo dela com Deus, que a prosperou em um tempo de crise. Não é por causa de mim, não é por causa do pastor Cláudio, mas é por causa do seu relacionamento com Deus, que você vai prosperar num tempo de crise. E ela diz assim, o rei pergunta, o que você precisa? E ela diz, 7 anos atrás, o profeta falou que ia ter uma crise sobre esse lugar, disse para eu ir embora, e eu estou voltando de novo depois de 7 anos, porque eu quero voltar para casa. Imagina se você abandona a sua casa, e você volta em 7 anos, como você acha que vai estar a sua casa? Talvez destruída, arrebentada, baseado no texto. A casa está perfeita, talvez uma fazenda está prosperando. Quando você tem relacionamento com Deus, até quando você está ausente, Deus cuida por causa do seu relacionamento com Deus. Deus cuida das suas coisas, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da tua família, irmão. Querido, aprenda isso. Cuide das coisas de Deus, que Ele cuida das suas coisas. E ela diz, eu quero voltar para casa. E ele chama alguém, diz assim, devolve a casa dela, devolve a fazenda dela, e tudo que a fazenda rendeu nesses 7 anos, você vai entregar para ela, tudo em juros e correção monetária. Quando você tem relacionamento com Deus, querido, você recebe bênçãos inesperadas. Aquilo que você nunca imaginou que aconteceria na sua vida, acontece, e você vai perceber que essa mulher experimenta milagres e milagres. Gente que tem relacionamento profundo com Deus, bênção inesperada acontece o tempo todo. Ele não vive do natural, ele vive do sobrenatural. Todo dia acontece bênção, todo dia acontece milagre na vida dele. O propósito de nos relacionarmos com Deus é que Deus tenha tudo de nós. A consequência é que a gente tenha tudo dele. Você entendeu? O propósito de nos relacionarmos com Deus é que Ele tenha tudo de nós. E a consequência é que nós tenhamos tudo dele. Fique de pé, queridos. A grande pergunta hoje é: como está o meu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento é profundo ou o seu relacionamento é superficial? Tudo começa quando você abre as portas da sua casa para a presença de Deus. Tudo começa quando você abre as portas do seu coração e diz: Jesus, entra, a minha vida é tua, a minha casa é tua, tudo é teu, nada é meu. Quem sabe você está aqui, você está vivendo um relacionamento superficial com Deus. Faz uma oração aí, fala assim: Jesus, eu preciso de um relacionamento profundo com o Senhor. Eu não preciso simplesmente estar aqui. Eu preciso que o Senhor vá para a minha casa. Eu preciso da sua presença. É isso que eu preciso, Senhor. Só aqueles que têm relacionamento adoram o Senhor. Eu queria que você cantasse essa canção e fizesse dessa canção uma oração para a sua vida.
essência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente. E o quê? E deixo de simplesmente crer. Quem tem relacionamento tem fé, crê no milagre, crê no sobrenatural. Vai! Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, posso viver longe do teu abraço, Senhor. Diga a Ele: abraça-me, abraça-me. Com seus braços de amor, quero ser como criança. diga assim: Senhor, eu quero ser totalmente dependente do Senhor. Diga a Ele: amar pelo que é. É pelo que o Senhor faz, não é por uma necessidade, mas é pelo que o Senhor é na minha vida. Não é pelo que o Senhor vai fazer, mas por aquilo que o Senhor já fez. Vai! E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente querer. Diga pra ele agora, vai! Fala pra ele, pela fé, diga! Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Diga a Ele: Abraça-me.